RCP Notícias. Ora viva, boa tarde, são já 13 horas. Prezados ouvintes, a vossa atenção para o jornal a esta hora. Hoje, 13 de janeiro, feriado nacional e dia da liberdade e da democracia. O 13 de janeiro é a data em que, pela primeira vez, em 1991, os cabo-verdianos exerceram o seu direito de voto nas primeiras eleições multipartidárias após 15 anos em regime de partido único. As primeiras eleições multipartidárias no arquipélago foram ganhas pelo MPD. Na cidade de Assumada, a Câmara Municipal promove esta manhã uma conferência com foco numa reflexão para compreender e analisar as datas 13 e 20 de janeiro como movimentos de relevância. O evento decorreu esta manhã no Centro Cultural Norberto Tavares, em Assumada, cujo objetivo é assinalar estes dois eventos históricos do mês de janeiro, nomeadamente o dia 13, Dia da Liberdade e Democracia, e dia 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais. Acabamos de acompanhar em direto aqui na Rádio Nacional de Cabo Verde a sessão solene do 13 de janeiro. Vamos mais à frente neste Jornal de Tarde a ter aqui, portanto, notícias referentes aos discursos da sessão solene na Assembleia Nacional. E a Presidência da República também está a assinalar a 13ª Semana da República, com foco nos jovens, realçando o contributo que podem dar para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação aplicadas a setores críticos para o arquipélago. Segundo a nota de imprensa, o início das atividades no âmbito da Semana da República, a acontecer sob o lema A República pelas mãos da juventude, terá lugar a partir de hoje até o próximo dia 20. A 13ª edição da Semana da República pretende realçar o importante contributo que os jovens podem dar para acelerar o desenvolvimento do país através da ciência, tecnologia e inovação aplicadas a setores críticos para o arquipélago, lê-se na nota de imprensa da Presidência da República. Ainda no documento, as conferências previstas no programa incidem sobre a temática, a importância da investigação científica em saúde e desafios e oportunidades da segurança cibernética para pequenos estados insulares. Nesta semana, frisa o documento, os estudantes do secundário terão a oportunidade de conhecer laboratórios de pesquisa e inovação da UniCV e UniSantiago e o edifício inteligente da UniPiaget, numa visita guiada prevista para acontecer nos próximos dias 17 e 18 de janeiro. A Semana da República inicia-se hoje, portanto, 13, com a participação do Presidente da República na sessão solene da Assembleia Nacional. No próximo dia 15, com o ato central da comemoração do 57 anos das Forças Armadas, e no dia 16, com uma conferência denominada A Importância da Investigação Científica da Saúde para Cabo Verde. Nos dias 17 e 18, o programa da semana contempla visitas guiadas a centros de pesquisa e inovação das universidades sediadas na Ilha de Santiago, sendo que no próximo dia 18, no período da tarde, está prevista uma conferência sobre inovação e desenvolvimento, a visão dos jovens. O programa contempla ainda no dia 19, no período da tarde, uma conferência sobre segurança cibernética, desafios e oportunidades para os pequenos estados insulares em desenvolvimento, e no próximo dia 20, a deposição da coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, a 20 de janeiro, com a presença do Presidente da República, e uma sessão de teatro denominada A Última Lua do Homem Grande, no auditório Jorge Barbosa. Ainda para celebrar o dia de hoje, 13 de janeiro, o Governo de Cabo Verde e a Embaixada de Cabo Verde em Portugal promovem um concerto musical em comemoração do Dia da Liberdade, na sede da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, UCLA, em Lisboa. Vamos mais à frente neste Jornal da Tarde ter aqui as notícias referentes aos discursos feitos há instantes na Assembleia Nacional, na sessão solene de 13 de janeiro. Uma outra notícia que marca a atualidade é o início da CAN. A esta hora deve estar já a acontecer uma conferência de imprensa de lançamento do jogo de amanhã de Cabo Verde frente ao Ghana.
No jogo estreia, o nosso país pretende conseguir um resultado positivo. Vamos em direto ao encontro do jornalista Moisés Évora, que é o enviado especial da RTC, que vai acompanhar os relatos dos Tubarões Azuis. Moisés, boa tarde. Moisés, boa tarde. Muito boa tarde para ti e para o auditório da Rádio Pública. Deixa-me dizer-te em primeiro lugar que nesta altura decorre uma conferência de imprensa com elementos do Ghana. O técnico Cris e o capitão Ayo falam para os jornalistas e podemos aqui sublinhar o seguinte: a equipa do Ghana fez menção várias vezes que é importante começar bem, começar a ganhar. Ayo, inclusive, adiantar que vieram não para brincar, vieram para jogar e para conseguir o maior número de vitórias. A seleção do Ghana, na opinião dos dois elementos, chegou então com um propósito para este campeonato africano e estão a apostar muito fortemente neste encontro. Então fica esta comunicação também para a seleção nacional, porque, como já dissemos, sublinharam o primeiro jogo é muito importante e sair com um bom resultado é sempre importante, os dois elementos da seleção do Ghana. Dentro de momentos irá então começar a conferência de imprensa com elementos de Cabo Verde. Estamos obviamente aqui atentos para levar as informações para o nosso auditório. As tridas daqui a minutos é que teremos então a conferência de imprensa. Perdemos, portanto, a ligação com o jornalista Moisés Évora, que acompanha, portanto, os Tubarões Azuis na Copa Africana das Nações. Vai acontecer dentro de instantes uma conferência de imprensa, um assunto ao qual voltaremos lá para a frente neste jornal, ou se não no Jornal da Noite da RCV. Portanto, começa hoje a Copa Africana das Nações CAN 2023, prova a ser disputada a partir de hoje até o próximo dia 11 de fevereiro. Cabo Verde está presente mais uma vez na CAN. Os Tubarões Azuis chegaram ontem na Costa do Marfim para a sua quarta participação na Copa Africana. A Copa Africana das Nações começa a ser disputada hoje com a partida inaugural entre os anfitriões da Costa do Marfim e a Guiné-Bissau, sendo que Cabo Verde estreia-se logo amanhã, domingo 14, diante da sua congênere do Ghana em jogo do Grupo B. Os Tubarões Azuis voltam a jogar na quinta-feira, dia 19, num derby lusófono ante a sua congênere de Moçambique, e terminam a sua fase de grupos no dia 22 diante do Egito. É a 34ª edição da Taça das Nações Africanas. A prova decorre até o próximo dia 11 de fevereiro e conta com 24 seleções, das quais 4 são lusófonas: Cabo Verde, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. A seleção nacional vai para a sua quarta participação na CAN, depois da África do Sul em 2013, Guiné Equatorial 2015 e Camarões em 2021. Os Tubarões Azuis chegam à Costa do Marfim, portanto, com muita vontade de fazer história. É importante, diz o selecionador bubista, é importante que os Tubarões Azuis comecem bem esta partida. Não, acho que indicações que a equipa dá nesse jogo ali, de pessoas fica otimista. Obviamente que nada está a ser fácil lá, tendo em conta nos grupos, mas a equipa também já demonstra a personalidade. Foi um pena que pessoas que podem ver esse jogo ali, mas talvez daquele melhor jogo que andam fazendo nos últimos tempos. A equipa tinha personalidade. Nós não temos foco desde o início, a equipa toda sabe de nós, qual é que nós foco para campo, e não está direcionado para ele. Não estou a esperar que não estou conseguir materializar aquilo que não tem treinado, aquilo que não tem passado para jogadores em resultados positivos lá, de modo que não estou a ser satisfeito de lá. A ambição é bastante grande, mas não saber que numa competição de lá, para adversário que eu tenho, que é a melhor equipa da África, qualquer daqueles grupos e daqueles fases, eu tenho que estar preparado ao máximo. É importante começar bem, diz o selecionador bubista. Cabo Verde está presente, portanto, mais uma vez na CAN. Os Tubarões Azuis chegaram ontem na Costa do Marfim para a sua quarta participação na Copa de África das Nações. O jornalista Moisés Évora vai trazer aqui os relatos dos Tubarões Azuis na CAN 2023. São já
13 horas e 10 minutos. Vamos até Tarrafal de Santiago, que está em festa. O Presidente da República presidiu mais uma sessão solene no quadro das festividades do município e considerou que o Conselho está a caminhar com uma nova dinâmica de crescimento, inclusive com várias obras de requalificação e da atração de novas parcerias. José Maria Neves exortou as autarquias do país a experimentarem este processo de desenvolvimento. Ângela Monteiro. O Presidente da República diz constatar no município do Tarrafal um crescimento urbano sustentável e aproveitou para pedir às autarquias do país para implementar uma nova dinâmica de desenvolvimento. Constatamos aqui no Tarrafal que nos últimos anos este município tem ganho efetivamente um grande protagonismo, desde importantes obras de requalificação urbana, mas também a busca de maior visibilidade para o município do Tarrafal, atraindo novas parcerias para o seu desenvolvimento. E é preciso dar os parabéns a esta equipa. Hoje, os municípios têm de assumir uma maior liderança no processo de competitividade e crescimento. Caberá aos municípios criarem fatores de competitividade. Quando os municípios investem na requalificação urbana, quando os municípios investem no saneamento, quando os municípios investem na melhoria da qualidade da educação, no desenvolvimento da formação profissional, na busca de novos financiamentos. Ao governo, José Maria Neves disse que já é tempo de transferir todos os investimentos da responsabilidade dos territórios municipais, que são fundamentais para o fomento de um crescimento dinâmico e sustentável. Já não faz sentido que investimentos que são da área da competência dos municípios sejam realizados pelo governo central. É importante que cumpramos o Estatuto dos Municípios de 1995. Disse também que após 33 anos das eleições autárquicas, é a altura de se ultrapassar a questão da divisão dos investimentos ditos do governo, do município ou dos partidos políticos, salientando que estes devem estar à disposição de todos. Não há obras de partidos políticos em Cabo Verde. Há obras de câmaras municipais e há obras do Governo da República. O Governo da República é de todos. Haverá partidos que apresentam candidatos, suportam o desempenho e apoiam o desempenho da Câmara Municipal, mas todas as câmaras municipais, o Governo da República devem assumir-se sempre e em todas as circunstâncias como o governo de todos e como a Câmara Municipal de todos. Neves defendeu, por outro lado, a criação de autarquias inframunicipais e explicou. Criando autarquias inframunicipais e permitir que as pessoas se impliquem muito mais no desenvolvimento local e regional. Verão os ganhos. Ato testemunhado por vários vereadores e presidentes das Assembleias Municipais da Ilha de Santiago, presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, munícipes e de entre várias outras personalidades. Município de Tarrafal em festa. Vamos daqui a pouco voltar ao Tarrafal de Santiago com a Ângela Monteiro. Vou agora para a costa, portanto, do Marfim, ao encontro do jornalista Moisés Évora, que já tem em direto o selecionador bobista para uma pequena entrevista. Moisés, boa tarde novamente.
Moisés, boa tarde. Alô? Moisés, boa tarde. Sim, Moisés, muito vamos boa avançar. tarde para ti e para o auditório público. Temos que ser mesmo rápidos. Vou vir duas palavrinhas o que vai sair desta conferência de imprensa. Primeiro, nós confiança e uma oportunidade não tem de mostrar nos países para todo mundo, nos futebol. Não quero para pessoas ter confiança, transmitir energia positiva. E não estou confiando que não tem que fazer um bom campo. E o primeiro jogo onde era que é? Já não tenho experiência que não tive num cano. Não fazer 3 empates e nunca consegui passar de fase. O que não queria e jogar todo o jogo para a vitória, para esperar a vitória e poder, obviamente, ele já passar de fase. Palavras então de Bovista, aqui em direto exclusivo para a Rádio de Cabo Verde, antes da conferência de imprensa. Dentro de minutos, a conferência de imprensa, já tivemos então... Tubarões Azuis, Bobista, Pedro Brito, manifestar-se confiança numa boa Copa Africana das Nações. Cabo Verde, portanto, que estreia amanhã, domingo, diante da sua congênere do Ghana, em jogo do Grupo B. Vamos agora novamente para o Tarrafal de Santiago. Falávamos das festividades. Há razões de sobra para dizer que Tarrafal mudou para nunca mais ser o mesmo. A afirmação é do autarca José dos Reis, conhecido por Maica, proferida ontem durante a sessão solene em comemoração das festividades daquele município, enquanto que os representantes das bancadas municipais MIT, MPD e PAICV também apontaram ganhos nos últimos tempos em vários setores, mas admitem que há desafios por vencer. A Ângela Monteiro, novamente neste jornal. A Assembleia Municipal do Tarrafal realizou mais uma sessão solene em comemoração das festividades do município no interior da Ilha Maior, sob o lema Construir o Presente, Projetando o Futuro. E após o hino nacional, seguiu-se as intervenções dos eleitos municipais. Adelino Silva, representante do MIT, recordou algumas conquistas e perdas do município do Tarrafal em 2023 e mostrou-se esperançoso no novo capítulo de crescimento em 2024, apesar dos desafios por vencer. Nos assiste uma metamorfose política e uma campanha durante todos estes 3 anos, tanto de MPD e de PSV local, na tenta estiga conflito entre Câmara e Governo, obra de Câmara, obra de Governo, não, obra de tarafalense. Nos amesse mais amor ao municipalismo e deixa de lado o fanatismo partidário que nos junta a nossa energia, que nos foca na mais essencial, que é servir esse município e esse povo. Que o Santa Amaro, padroeiro desse município, cuida e protege nós tudo. Enquanto a oposição, na voz da Miriam Souza, destacou as várias potencialidades do Conselho nos setores do turismo, agricultura e pesca e a forte cooperação descentralizada, mas enumerou os vários constrangimentos existentes. Funcionários da idilidade a serem perseguidos, discriminados em função das suas escolhas e opções político-partidárias. Uma Câmara a cometer várias ilegalidades graves, tais como vendas de lotes de terrenos em áreas reservadas no plano de retorno municipal, alteração de preços de terrenos ao gosto do freguês, duplicação do preço de covatos, eleito municipal que simultaneamente exerce funções de líder da bancada, diretor de recursos humanos e assessor do Sr. Presidente. Arruamentos e calcetamentos sem esgotos e rede de água. Excelências, termino apelando a todos que trilhemos o caminho do trabalho, da operação na certeza de que juntos podemos vencer esta crise. Ronaldo Cardoso, do PAICV, partido que gera a Câmara do Tarrafal, afirmou que a nova equipa camarária, nos 3 anos, conseguiu focar com sucesso na recuperação financeira e na valorização dos recursos que a autarquia dispõe e acredita que Tarrafal inspira a confiança. Assistimos uma intensa valorização dos parcos recursos econômicos do Conselho, fazendo o que considera de pouco, na sua humilde forma de ver, com muito pouco, pondo os recursos do município ao serviço das suas gentes. Apoios permanentes nas atividades geradoras de rendimentos, sobretudo recorrendo ao apoio de outras entidades como a OMCV. A nível social, por exemplo, a infraestruturação do Conselho tem uma particularidade importante, que tem a ver com a criação de mais de 9.000 postos de trabalho rotativos, criados com salários que permitem às famílias resolverem muitos dos seus problemas.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Tarrafal, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Tarrafal. O nosso querido Tarrafal precisa de todos, e sem exceção, para continuar a dar o salto que merece e precisa fazer jus aos anseios de todos os filhos de Santa Amaro. O autarca José dos Reis, por sua vez, garantiu que há ganhos evidentes com uma forte aposta nas famílias e na promoção de atividades geradoras de rendimento, apesar das crises, mas garantiu mesmo que Tarrafal mudou para nunca mais ser o mesmo. Foi nosso compromisso conjugar sinergias, reforçar e mobilizar parcerias com todos, para um Tarrafal cada vez mais solidário, dinâmico, terra-sábio, turístico e multifacetado, para a construção permanente de um município aberto ao mundo, inclusivo. E hoje temos razões de sobra para dizer que o nosso Tarrafal mudou para nunca mais ser o mesmo. Mudaram os tempos, mudaram as vontades, mudaram as políticas e mudaram os resultados. A cerimónia foi presidida pelo Presidente da República de Cabo Verde, que pediu na ocasião o engajamento da autarquia, junto com a Presidência da República, na comemoração dos 50 anos da libertação dos prisioneiros do ex-campo de concentração no próximo dia 1 de maio deste ano. Jornal da tarde da RCV. 13 horas e 21 minutos. Cabo Verde assinala hoje, 13 de janeiro, o Dia da Liberdade e da Democracia, envolvidos 33 anos da data em que pela primeira vez os cabo-verdianos exerceram o seu direito de voto em eleições multipartidárias. Para além da Semana da República e da Liberdade, a data é assinalada com sessão solene especial da Assembleia Nacional. A deputada da UCID, Zilda Oliveira, ao discursar na Assembleia durante a sessão solene comemorativa do 13 de janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia, avançou que a construção de uma democracia plena em Cabo Verde exige uma vigilância constante. Requer um compromisso renovado com a transparência, a luta contra a corrupção, a desigualdade, a justiça social e a educação cívica. É essencial, diz, a formação de uma cultura de respeito pela dignidade humana. Através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância, da diversidade e da paz. A estabilidade política é um ativo importante para Cabo Verde. Ela, todavia, não se compagina com conflitos institucionais desnecessários, com falta de cooperação ou lealdade institucional, ou com ataques que fogem ao politicamente aceitável. O desafio que persiste é garantir não apenas a participação popular nas eleições, mas também uma governança transparente, responsável e que responda às reais necessidades do povo cabo-verdiano. O acesso igualitário à educação, à saúde, ao emprego e à justiça continua a ser um objetivo a ser perseguido de forma incansável, pontua. Os 33 anos de regime democrático representam uma jornada de muitas conquistas, mas também de desafios que clamam por alguma reflexão. Conforme Zilda Oliveira, alguns acontecimentos vividos no país preocupam a UCIT. Já que deixam a sensação de estarmos a caminhar para um certo autoritarismo de fachada democrática, que tenta silenciar os mais ousados, mesmo que para isso se tenha de deixar de cumprir a Constituição e demais leis da República de Cabo Verde. O percurso feito rumo à democracia não foi um simples ato político, mas, acima de tudo, uma luta enraizada na coragem daqueles que ousaram sonhar com um futuro onde a participação cidadã e a governança transparente são pilares fundamentais e inegociáveis. A jornada pela liberdade e democracia foi marcada por duros sacrifícios, forte resistência e uma determinação inabalável de construir uma sociedade mais justa e inclusiva. A transição para um Estado de Direito e democrático foi mais que uma mudança de sistema político, foi uma metamorfose social. A deputada da Nação entende que urge reconciliar as promessas da democracia com a realidade. E os políticos e as instituições democráticas do país ainda têm todas as condições de pôr cobro à queda de confiança neles instaladas no seio da sociedade cabo-verdiana, acredita o líder da bancada do PAICV. No seu discurso no Parlamento esta manhã, no ato solene de celebração dos 33 anos das primeiras eleições multipartidárias no país, João Batista Pereira
avançou dados preocupantes sobre a satisfação da população com a democracia cabo-verdiana. Pormenores com o jornalista Oscar Monteiro. Citando dados da sondagem, o líder do grupo parlamentar do maior partido da oposição apontou que 70% dos cabo-verdianos estão pouco ou nada satisfeitos com a democracia e que 80% consideram que os políticos não têm de dar ouvido ao povo o que têm para lhes dizer. Face a esses dados, João Batista disse que os políticos e as instituições democráticas do país ainda têm todas as condições de pôr cobro a essa queda de confiança da sociedade na democracia cabo-verdiana. Apesar dos ganhos reportados por reputadas instituições internacionais, não podemos perder de vista que, segundo a Afrosondagem, 70% dos cabo-verdianos estão pouco ou nada satisfeitos com a democracia. 42% acham que somos uma democracia com grandes problemas. 80% consideram que os políticos nunca ou poucas vezes fazem o melhor para ouvir aquilo que o povo tem para lhes dizer. E 22% dos cabo-verdianos aprovariam que apenas um partido político fosse autorizado a concorrer em eleições e a governar. São dados que nos convidam a refletir e agir. A queda de confiança nos atores políticos e nas instituições democráticas constitui uma tendência mundial, mesmo nas democracias mais consolidadas. Porém, tendo em conta a juventude da nossa democracia e a nossa condição de microestado insular, temos todas as condições para pôr cobro a esta tendência. Apesar desses dados, o líder da bancada do PICV reconhece o percurso notável e os avanços que Cabo Verde conseguiu em vários setores de desenvolvimento. Cabo Verde lidera o ranking de governação pública na África subsaariana e na região africana. Lidera também o ranking das liberdades civis e política. Ocupa o segundo lugar em matéria de liberdade econômica e de qualidade de vida. Terceiro lugar em matéria de transparência e quarto lugar em matéria de boa governação. Alcançamos um índice de desenvolvimento humano considerado médio pelo PNUD e somos o terceiro país africano mais democrático. E já agora somos o terceiro país africano livre de malária. A nossa democracia, a despeito de suas falhas, está no bom caminho. Os indicadores de avaliação da Freedom House colocam Cabo Verde num patamar considerado de país livre e democrático, caminhando progressivamente para a sua plena consolidação. João Batista acrescentou que é um dever de todos assumir os cadernos de encargos e, consequentemente, o compromisso de melhorar significativamente os níveis de confiança dos cabo-verdianos nos seus dirigentes políticos e nas suas instituições democráticas. A voz dos jovens cabo-verdianos é fundamental para a construção de uma sociedade justa e próspera, visto que a democracia não é apenas um sistema político, mas uma forma de vida que exige a participação ativa de todos. Assim considerou hoje o líder da bancada do MPD no ato solene do Dia da Liberdade e da Democracia. Por esta razão, Paulo Veiga apelou à participação massiva da juventude nos processos eleitorais que o país vai enfrentar. De novo, o jornalista Oscar Monteiro. O líder do grupo parlamentar do MPD realçou que a liberdade e a democracia não são apenas conquistas do passado, mas sim compromissos contínuos. Por esta razão, Paulo Veiga apelou à participação massiva da juventude nos processos eleitorais que o país vai enfrentar nos próximos tempos. A voz dos jovens cabo-verdianos é vital para a construção de uma sociedade justa e próspera, pois a democracia não é apenas um sistema político, mas uma forma de vida que exige a participação ativa de todos. E a opinião dos jovens é única e valiosa, e é através dela que podemos construir um Cabo Verde mais forte e inclusivo. Por estes motivos, entendemos que é crucial investir na educação cívica e política, a fim de se conhecer os direitos e deveres como cidadão, como sendo o primeiro passo para participar ativamente na construção de uma sociedade cada vez mais livre e democrática. Participem nas eleições,
envolvem-se em organizações cívicas e comunitárias, associações políticas, nomeadamente as juventudes partidárias, e estejam informados sobre os assuntos que afetam o nosso país e lembrem-se de que a liberdade e a democracia não são apenas conquista do passado, mas compromissos contínuos. A bancada do MPD, partido que suporta o governo, reiterou também o compromisso do Executivo cabo-verdiano em promover uma governança ética através do fortalecimento das instituições democráticas. À medida que celebramos o Dia da Liberdade e da Democracia, reitero o compromisso do governo liderado por Ulisses Correia e Silva em promover uma governança ética, transparente e responsável, através do fortalecimento das instituições democráticas, garantindo que sejam acessíveis a todos os cidadãos, independentemente da sua origem, crença ou condição social. Desde 2017, que Cabo Verde tem enfrentado desafios monumentais, tais como secas severas, a crise económica global desencadeada pela pandemia da Covid-19 e a escalada inflacionista proveniente da invasão da Ucrânia pela Rússia. No entanto, encaramos estes desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para demonstrar a nossa resiliência e determinação. Em resposta a essas crises multifacetadas, o Governo concebeu e implementou medidas que abordam diversas frentes simultaneamente, garantindo que nenhum segmento da nossa sociedade ficasse desprotegida. Paulo Veiga destacou estas medidas com os feitos do governo na mitigação dos impactos dos maus anos agrícolas, na proteção da saúde da população, na sustentabilidade do emprego e do rendimento das empresas, além de assegurar apoio às famílias mais vulneráveis, crianças e idosos. A implementação da democracia é uma das maiores conquistas do povo de Cabo Verde, aponta o presidente da Assembleia Nacional, que sublinha as contribuições deste marco para o país. Patrícia Martins. A par da independência, a implementação da democracia é uma das maiores conquistas do povo cabo-verdiano, sendo por isso um marco importante no percurso do país. Volvidos 33 anos, diz Austelino Correia, é preciso olhar que 13 de janeiro contribuiu para a inclusão de Cabo Verde no movimento internacional da universalização e consagração dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Quando o legislador constitucional cabo-verdiano coloca a dignidade da pessoa humana no epicentro da ossatura constitucional, ele convoca-nos a todos, sem opção de escolha, a respeitar as pessoas enquanto seres humanos, portadores de direitos, de faculdades e de liberdades. É integrada nessa compreensão universal dos valores humanistas que devemos encarar o 13 de janeiro, considerando que as premissas que estão na base desta celebração não podem ignorar a marca de água da fundação da base social e política em que vivemos. O povo cabo-verdiano reafirmou no dia 13 de janeiro de 1991 a vontade de mudança de rumo. E mais de 3 décadas passadas, fica claro que a decisão tomada era aquela que conduziria o país ao progresso. Conquistas e ganhos a vários níveis, como a aposta na educação, realça Austelino Correia. Com a democratização e universalização do ensino secundário do país e a abertura do corredor internacional de formação universitária adequada, permitindo que cabo-verdianos, com ou sem bolsas de estudo, pudessem adquirir as suas formações superiores em vários países e continentes. E salientar a chegada do ensino superior transdisciplinar a Cabo Verde no início da década de 2000, com a instalação de instituições desse nível de ensino. Hoje conseguimos formar em algumas áreas, do pré-escolar ao doutoramento, em Cabo Verde, graças às decisões políticas corajosas dos dirigentes, mas sem cujo espírito de entrega dos professores à causa não seria possível. Seja-me permitido, por isso, aproveitar o ensejo para encorajar o Governo e os sindicatos representativos da classe docente a continuarem as negociações para uma solução justa e racional e no mais curto espaço de tempo possível, para a resolução dos problemas que a classe vem enfrentando, muitos deles há décadas. Afinal, celebrar o 13 de janeiro é também continuar as reformas no setor da educação. A democracia no país tem sido bem avaliada por organismos internacionais, nota Austelino Correia, que sublinha que é preciso combater os fatores que contribuem para a sua degradação. Por isso, a proteção do sistema democrático é tarefa de todos.
a proteção, o respeito entre os órgãos de soberania, mas também o respeito ao povo cabo-verdiano e às instâncias que operam no tecido da sociedade civil são fundamentais para reforçar a perenidade dessa estabilidade. O 13 de janeiro clama pelo estabelecimento de relações interinstitucionais sólidas, equilibradas e baseadas no respeito recíproco. Somos um pequeno Estado insular em desenvolvimento, desprovidos de matéria-prima de alto valor econômico e industrial, fustigados por secas cíclicas severas, muito dependentes da cooperação internacional. Felizmente, elegemos a democracia, o Estado de Direito Democrático e a estabilidade política, o nosso diamante da nação. Temos o dever de os preservar, sob pena de criarmos sérios problemas ao país e, particularmente, à geração vindoura. Preservar esses valores é para nós garantia do desenvolvimento sustentável. Por isso, Cabo Verde deve continuar a apostar numa democracia de forte relação e de cooperação interinstitucional, enquanto pedra angular para a estabilidade política. Discurso do presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, no Dia da Liberdade e Democracia, em que augurou votos que a data continua a ser o farol para os projetos de transformação de Cabo Verde. E o Presidente da República exortou aos partidos políticos em Cabo Verde a recuperar o seu papel na representação. José Maria Neves, durante o seu discurso na sessão solene do Dia da Liberdade e da Democracia, lembrou do mesmo passo que a demagogia deve ser vencida e que se deve revisitar o Estatuto sobre o Direito da Oposição. O Presidente apontou igualmente a necessidade de uma democracia económica que vença a exclusão. Pormenores com a Míriam Lopes dos Santos. No mundo, e Cabo Verde não é exceção, a democracia tem de vencer a demagogia que a enfraquece, lembrou o Presidente da República, para quem a nossa democracia é motivo de orgulho, mas está marcada por uma excessiva crispação que precisa ser trabalhada. A democracia cabo-verdiana, no caso os partidos políticos, tem perdido o seu peso de cidadania e é preciso recuperar o papel de representação dos partidos, frisa José Maria Neves. Continua a ser importante o papel de representação dos partidos políticos, já que eles propõem candidatos às eleições legislativas em monopólio e também às eleições municipais. Sendo eles as locomotivas da democracia, há que evitar o seu descarrilamento nas sinuosas curvas da demagogia, do populismo e do extremismo, quando não se vê a meios para alcançar o poder, tomando conta da política, empobrecendo-a e corroendo as instituições. Reinventar os partidos políticos e um esforço para elevar o debate político é uma necessidade, porque só assim será possível resolver os problemas da população, reitera José Maria Neves. O chefe de Estado quer que se revisite o Estatuto dos Direitos da Oposição. É de revisitarmos o Estatuto do Direito da Oposição e ter presente que quem vence governa e quem perde fica na oposição, representando uma parte importante da sociedade. Em democracia, ninguém pode ser escoraçado. Relembrar que a oposição tem o direito de ser informada, regular e diretamente pelo governo, sobre o processo dos assuntos de interesse público mais relevante e que, igualmente, tem o direito de se pronunciar e intervir publicamente pelos meios legais sobre quaisquer questões de interesse público. O Presidente da República apontou igualmente a necessidade de uma democracia económica que vença a exclusão social. O acesso efetivo, por exemplo, à saúde e à educação, o emprego, a criminalidade, os transportes marítimos e aéreos, interilhas e a erosão do poder de compra estão, e tenho ouvido cidadãos em todo o país e a sociedade civil, essas preocupações estão no topo das preocupações
dos nossos concidadãos, demandando por uma resolução célere. A exclusão social é discriminação e uma afronta aos direitos humanos. Para que ninguém fique para trás, os direitos ainda não conquistados têm de chegar a todos com a inclusão social e respeito pela Constituição. Pugnemos por uma democracia económica capaz de garantir uma distribuição mais equitativa dos rendimentos e de eliminar as assimetrias mais gritantes. A intervenção do chefe de Estado apontou reiteradamente que só uma boa discussão pública com ideias partilhadas pode levar a boas políticas públicas. José Maria Neves pontuou igualmente que uma sociedade civil fortalecida contribui para a afirmação das instituições de controlo democrático. E a RCV também ouviu o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Temos o desafio de termos cada vez mais instituições mais fortes. Cabo Verde também se diferencia por esse facto. Temos o desafio de fazer com que possamos erradicar a pobreza extrema, porque a pobreza não deixa de ser um constrangimento à liberdade e à democracia, mesmo um constrangimento indireto, porque pessoas fora da pobreza são pessoas mais livres nas suas escolhas e nos seus direitos, e são desafios que nós estamos cientes e fortes a trabalhar para conseguirmos chegar lá. Não só a nível da erradicação da pobreza extrema, como a redução significativa da pobreza absoluta. Como é que o Primeiro-Ministro reage, portanto, às declarações, às observações das forças políticas da oposição, mas também do próprio Presidente da República com relação à necessidade de aprimorar, portanto, alguns aspectos? Eu não sou analista, os analistas farão as leituras, aquilo que eu disse, repito, a democracia é uma construção, temos que ter orgulho naquilo que construímos, orgulho naquilo que somos, aquilo que temos todos estado a construir, e a democracia não é um privilégio de partidos políticos, não é um privilégio do poder, é um privilégio do povo. E quanto mais cidadania tivermos, quanto mais participação tivermos, particularmente nos jovens, para verem a política como algo nobre, temos... Era sim o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. 13h42. Vamos encerrar com uma notícia cultural. Apollo G, Dynamo, Ferro Gaita, Léo Pereira, Neima, Big Z, Patronato foram alguns dos artistas que subiram ao palco do primeiro dia do Festival da Música no Santo Amaro 2024. O evento, que está enquadrado nas festividades do Nho Santo Amaro, teve lugar na Orla Marítima de Ponta de Atum e terminou hoje, sábado, por volta das 9 da manhã. Ângela Mendes. O primeiro dia do Festival de Música no Santo Amaro arrancou por volta das 23 horas desta sexta-feira, com atuações dos grupos locais que animaram os primeiros festivaleiros que estiveram na Orla Marítima de Ponta do Atum, no município do Tarrafal. E quando o relógio marcava 1h da manhã, o artista Black G subiu ao palco e levou o seu estilo rap e hip-hop aos festivaleiros. Se me falou há pouco, desde 2015, que ele foi uma que nota flor, ele foi motivo de luta. Luta, todas as ações que faz, todos os trabalhos que ainda faz, é para um dia para subir para o palco Santa Amaro. Já por volta das 2 da manhã, a artista Neina subiu ao palco pela primeira vez no Festival Santo Amaro e levou ao rubro o público que esteve presente. Foi top. Jandura quem queria vir para aquele festival e todo ano não queria vir, finalmente esse ano 2024 também. Sou uma contente, o público recebeu muito amor. Sou uma feliz que está naquele festival e como o Santa Amaro é um santo que ainda aprecia tanto. Sempre ainda para mim sair esse ano mesmo para o festival, uma contente. Logo em seguida subiu ao palco o artista Big Z, que levou o ritmo Afrobeat e Afro House, que contagiou os festivaleiros presentes. Adoro show, por acaso, curto mesmo, o público até vibra comigo e está cantando aquela música, para mim que ela tem preço. E que sensação de hoje, o público está cantando, toda a música que você canta. É aquela que é a realização de um artista, para nós não está fazendo nosso trabalho, nossa música, mas é que o intuito na chega nas pessoas e para pessoas de cor e horas que nos cena show, na priva palco, para cantar junto com nós. Já por volta das 4 horas da manhã, o artista Dynamo, um dos mais esperados da noite, subiu ao palco e levou as suas melodias românticas já conhecidas.
Opa, foi top, era incrível. Para já, queria começar a dar parabéns à organização. Está mesmo nice. E graças a Deus os horários também cumpri. Som está incrível, parque está nice, público está on fire, então é só agradecer. E por falar do interior de Santiago, o ritmo do Funaná não podia ficar de fora. Este ficou a cargo do artista Tony Fica e em seguida o palco pertenceu ao artista Léo Pereira. Já no amanhecer, o artista mais esperado subiu ao palco, Apollo G, que com seu jeito descontraído não decepcionou o seu público, que até por volta das 9 da manhã estavam a vibrar com o artista. O segundo dia do Festival Santo Amaro, no município do Tarrafal, está agendado para as 22 horas deste sábado. Era assim a Ângela Mendes no fim deste Jornal da Tarde de hoje, Festival de Nho Santo Amaro 2024, que terminou hoje por volta das 9 da manhã. São já 13 horas 46 minutos. Jornal da Tarde da RCV. Tenha a continuação de uma ótima tarde de sábado, um bom feriado a todos. Estarei aqui às 19 horas no Jornal da Noite. Boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a